Senhor serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, à semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 27 e vamos ler do versículo 45 até o versículo 56. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. A hora sexta é meio-dia, 12 horas do dia. E a hora nona é 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, 15 horas. E então, de meio-dia até as 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Deixou muita gente assustada. Porque dá para assustar. De repente, escurece tudo. Assusta ou não assusta? Claro que assusta, né, rapaz? Já imaginou? De repente, tudo fica escuro.
E então ele diz, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Então ali Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ali estava enfrentando o momento mais difícil da sua vida, que foi morrer por nós na cruz do Calvário. E ele diz aqui, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste, né? Versículo 47, e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Então aqui, eles pensavam que Jesus estava chamando por Elias, mas não era, né? E então algum deles lá deram vinho para Jesus beber, através de um caniço, né, de uma vara, né? E ele diz aqui, outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, tinha pessoas lá ainda na expectativa, né, dizendo, vamos ver, né, se Elias vem salvar Jesus. Mas não vinha, né? Não vinha porque no Monte da Transfiguração, Jesus conversou com Moisés e com Elias sobre a sua partida, ou seja, sobre a sua morte. E Elias sabia que Jesus ia se oferecer a si mesmo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E então ele diz assim, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, essa expressão aqui, entregou o Espírito, Jesus morreu. Jesus morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então você veja que na morte de Jesus aconteceu muitos milagres, né? Muitos corpos dos santos ressuscitaram. E a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso significa dizer que o caminho do santo lugar está agora aberto. Todos podem se achegar a Deus. Porque no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Não era fácil não, rapaz. Só que depois da morte de Jesus, quando a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, agora você pode entrar na presença de Deus todo dia, qualquer hora do dia e durante o ano inteirinho. Mudou completamente. E então ele diz, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, ou seja, as pessoas que ressuscitaram, né? Aí você diz, existe ressurreição? Existe, né? O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então aqui, muitos creram em Jesus. Muitos creram.
Quando eles dizem assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus, é porque eles creram em Jesus. Versículo 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Então, quando Jesus começou o seu ministério, mulheres também estavam ali perto de Jesus, servindo a Jesus. Servindo a Jesus. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Então, aqui ele cita algumas mulheres que seguiam e serviam a Jesus durante o seu ministério aqui no planeta Terra. Mas o que é o importante aqui? O importante é que a morte de Jesus abriu-se um novo e vivo caminho para Deus. Agora você pode se reconciliar com Deus. É por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você quiser se reconciliar com Deus, abra o seu coração e aceite Jesus. Louvemos ao Senhor com todo o nosso ser. Unidos no Evangelho, vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus enquanto há que viver. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.